galera, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo do Inhaule pra vocês. E vamos começar com um assunto muito importante também, que é o overclock. Então antes de tudo, não se esqueça de deixar o curtir aqui embaixo, que me ajuda muito. Não se esqueça de inscrever no canal, que também ajuda muito. E comenta o que vocês estão achando desse conteúdo. Então vamos lá, hoje o conteúdo é sobre overclock. Em termos comuns, eu sei que é um termo muito conhecido aqui nessa área, mas em termos comuns, o que é overclock? Overclock significa aumentar a frequência de componentes acima dos padrões definidos de fábrica. Ele é um overclock. Eu vou falar agora, comentar um pouco sobre a história do overclock agora. O que acontece? O overclock não é novo, não é de agora o overclock. O overclock já surgiu há muito tempo atrás. O overclock surgiu, o primeiro processador que se tornou um overclockado foi em 1983, feito pela própria IBM. A IBM lançou um processador rodando a 4.7 MHz e depois usaram esse mesmo processador e aumentaram o clock dele para 10 MHz. O que foi o início praticamente do overclock, né? Eles pegaram o mesmo processador e aumentaram a frequência para uma versão posterior. Antigamente, esse overclock não era nada simples, nada simples. O que acontecia? Tinha que trocar diversos cristais de clock. E como era tudo integrado junto, o sistema era tudo integrado naquela época, porque os processadores eram muito antigos, muita coisa deixava de funcionar quando tu fazia overclock. Porque o overclock mudava absolutamente tudo que você tinha junto com o processador. Então mudava qualquer periférico que tu colocava, mudava o teu monitor que tu colocava, mudava o teclado e o mouse que mudava. Qualquer aplicativo ele passava a rodar mais rápido do que o normal, porque tipo naquela época os aplicativos tinha uma frequência específica para rodar. Então, em 1980 e 1985, existiam aplicativos que deveriam ser rodados, por exemplo, a 66 MHz. Se o processador tiver a mais de 66 MHz, o aplicativo não vai rodar bem, porque ele é feito para rodar nessa velocidade. Ali foi em 1983, na década de 80, foi onde onde teve os primeiros vestígios de overclock por parte das próprias fabricantes. Por que eu comento sobre esse início do overclock fácil? Overclock fácil, eu diria, se começa pela inserção de overclock, pelo overclock via multiplicador, via bus. Então o primeiro processador que teve essa questão de overclock via multiplicador, que teve um sistema separado justamente por causa disso, foi a série 486X2, DX2. Porque o que acontece? Ele tinha um bus duplicado, ele tinha um multiplicador de vezes 2 comparado ao bus do computador, do sistema. Então, por exemplo, se o sistema tinha um bus de 33 MHz, que era o que tinha, por exemplo, no 486DX1, o 486DX2 passava para 66 MHz, porque pegava os 33 MHz e multiplicava por 2, chegava a 66 MHz. Então ali foi o primeiro overclock assim de modo fácil, que você conseguia aumentar o bus e aumentar a frequência só do processador. Então esse foi um dos primeiros, ali na década de 90. Depois disso, teve outros processadores assim que se tornaram muito famosos por overclock. Teve diversos Pentiums, diversos Celerons. Teve um Celeron da época que era muito fácil de overclockar. AMDs também tinha muitos processadores e teve uma guerra. Nessa época teve uma guerra para ver quem tinha o melhor clock. Então Intel e AMD começaram a concorrer. Qual tinha o melhor clock para o processador. A Intel trouxe o Pentium 4, o Pentium 3 já com clocks assim, tipo, acima do GHz, chegando a 3, 4 GHz, o que é uma evolução muito alta comparado a 66 MHz. É muita evolução. Processadores que esquentavam muito mais também, né? Um processador que fazia um overclock de 4 GHz esquentava muito mais. E hoje em dia, agora mudou, o overclock, ele se tornou, como eu comentei antes, desde 2000, o overclock se tornou quase que um esporte dentro dessa área da computação, né? Então, além de ser um termo muito comum nessa área, o overclock começou a ter muitos campeonatos sobre isso. Então, muita gente competia para ver quem conseguia o melhor clock entre os processadores. Muita gente competia não, muita gente compete até hoje. É o que mais tem de competição. E eles utilizam diversas artimanhas desde aquela época, porque precisa de muita refrigeração para você fazer um overclock extremo, como a utilização do nitrogênio líquido. Então os processadores chegavam a ficar bem abaixo dos 0 graus para você fazer um overclock muito eficiente. Hoje em dia, qual que é o maior overclock que tem hoje em dia? O líder dos overclocks ainda continua no FX.
FX é uma série que a AMD lançou desde 2012 e são processadores com um potencial de overclock extremamente alto. Então, em 2012, a AMD lançou o FX 8150, que é um 8 núcleos, e esse overclock aqui conseguiu chegar a 8.8 GHz, então quase triplicou a frequência que tinha no processador original. Para isso, ele teve que usar uma tensão extremamente alta e teve que usar um refrigeramento muito considerável também. Um segredo que esses processadores aqui, eu não sei se consegue ver daqui, mas esses processadores, você tinha que começar a baixar a quantidade de núcleos para você ter um overclock mais eficiente. Nós já vamos dar uma olhada depois sobre esse overclock, então eu vou mostrar agora um pouco para vocês o que eu tenho de processador e o que eu faço de overclock, que eu acho bem curioso, que o meu processador é praticamente igual a esse daqui. Então, vamos lá. Vou mostrar um pouco para vocês como é que o meu processador, como é que se faz um overclock de forma mais simples. E eu vou mostrar um pouco sobre o overclock que eu fiz no meu processador. Então aqui eu tenho o CPU Z aberto e o meu processador é um FX 8350. Ele é um processador muito semelhante àquele que eu mostrei há pouco tempo atrás. Então ele é 32 nanômetros, ele tem uma tensão aqui específica de mais ou menos 1.4 volts. E atualmente eu fiz um overclock bem básico, bem leve, porque o meu sistema não é muito forte. Então eu fiz overclock de 4.3, 4.4 GHz. O padrão dele é 4.0. Então aqui eu fiz esse tipo de overclock para ganhar mais desempenho, que torna o PC um pouco mais rápido. E a ferramenta que a maioria do pessoal utiliza hoje em dia para esse tipo de processador FX, para quem quer fazer um overclock mais simples, é o AMD Overdrive. Se eu realmente recomendo ele, depende do tipo de usuário. Tem gente que se dá muito bem com esse, e tem gente que prefere ir direto na BIOS do computador para fazer overclock. Então aqui eu tenho o AMD Overdrive e aqui eu faço o overclock próprio dele. Tem aqui para setar a tensão e o multiplicador. Aqui tem a questão do multiplicador também, né? Você lembra lá atrás que eu falava do multiplicador do 486DX2? Então, esse também tem um multiplicador vezes o bus. O bus desse processador é 200 MHz. 200 MHz, mas o DX2, por exemplo, tinha 2 vezes o multiplicador. Esse daqui é 20 vezes o padrão, mas aqui tá 21.5 vezes. Lá no overclock extremo que eu falei antes, tava 31, 32, alguma coisa assim. Então o pessoal aumenta muito o multiplier e a velocidade de bus do sistema. Aqui também foi aumentado muito a tensão para garantir a estabilidade do computador, né? Eu vou fazer um teste agora para mostrar para vocês o quanto desempenho ganha. Não é muito desempenho, mas é um desempenho considerável. Vou marcar aqui que eu vou comparar com o mesmo processador e vou dar um bench. Eu vejo que o processador tem mais ou menos 10 a 15% de ganho, o que é um ganho muito bom até para um overclock simples desses. Então eu acho que é isso, eu acho que essa é a parte do overclock. Rafael, overclock diminui a vida útil do processador? Overclock esquenta muito, consome muito o processador? Depende. Depende do teu processador, depende de muitas variáveis, né? Depende do teu processador, depende do objetivo do teu overclock. Se ele diminui a vida útil do teu CPU, se feito de forma certa, não diminui. Não chega a diminuir, tipo, num nível assim que você vai usar o processador por tanto tempo, entende? Então, tem chance de queimar o processador? Depende. Qual que é o principal fator que esquenta os processadores no overclock? É a tensão. Quanto maior a tensão que você colocar, vai esquentar muito mais o teu processador. Podendo ter chance até de queimar, né? Se você colocar uma tensão muito alta. Então, para vocês que querem fazer um overclock assim, tá procurando, por favor, olhe na internet. Tem muito tópico no Reddit por aí. Olhem na internet a tensão, tem uma tabela de tensão para cada tipo de frequência que o pessoal usa, mais ou menos, né? Mais ou menos porque cada sistema se comporta de uma forma diferente. Então cuidado principalmente com a tensão, de não subir muita. O que acontece hoje em dia? A maioria dos sistemas de hoje em dia, os sistemas atuais tem uma proteção assim super segura em relação ao overclock. Se você colocar uma frequência acima do desejado, se você colocar uma tensão acima do desejado, o sistema simplesmente não vai ligar, ele vai reiniciar e o sistema vai identificar que foi feito um overclock assim mal feito, entende? Então, para você fazer overclock, você tem que cuidar desses pontos: o multiplier do CPU e a tensão, principalmente.
Então eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu ponto. Eu tentei mostrar um pouco do que eu faço aqui no meu computador em relação à frequência, que eu tenho overclock em bastante coisa no meu computador. Eu posso deixar para outro vídeo, né? Mas eu tenho overclock, eu faço overclock na minha GPU. Esse processador, como é um processador mais antigo, tem uma placa-mãe mais antiga, eu tenho que fazer overclock na minha North Bridge, na minha South Bridge, que é o chipset do computador. Eu faço overclock de RAM também, tem diversos tipos de overclock. E até, entre aspas, um overclock é que eu faço um RAID no SSD. Seria, entre aspas, um overclock, porque eu combino a velocidade dos SSDs. Então, hoje em dia, existe overclock de absolutamente tudo, assim. Sem contar o meu monitor também, que eu também faço overclock. Então, caso alguém tenha alguma dúvida sobre como fazer overclock de forma eficiente, sem prejudicar muito seus componentes, deixa aí nos comentários. Já aproveita e deixa o like aí, por favor, para ajudar a trazer mais conteúdos. Então eu acho que é isso. Valeu, falou e tchau!